eu sou a Sandra Camelo. É um prazer participar do segundo Switch RH, conectando pessoas, processos e práticas com uma temática tão inovadora. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Eu sou especialista em gestão de mudanças, uma profissional que atuo com BPM há alguns anos. Então, são duas temáticas que eu gosto bastante. Então, ao receber esse convite da coletividade, fiquei bastante satisfeita e é sobre isso que a gente vai conversar um pouco. Eu costumo dizer que em toda e qualquer palestra, a gente não dá respostas, mas a gente procura fazer reflexões. E é isso que eu gostaria de, com esses breves minutos que vamos estar juntos, com que vocês possam refletir, sair refletindo o que é a transformação digital. O que é o Digital Transformation? Como é que a gente trabalha Change Management nesse momento em que tudo é virtual? Então é um pouquinho sobre isso que a gente vai conversar. Bom, antes de iniciar, eu gostaria de passar um vídeo breve, rápido, mas que ele passa uma mensagem muito interessante sobre tudo que a gente vai falar sobre transformação digital. Bem, sejamos bem-vindos à Transformation Experience. Na verdade, transformação digital, como hoje é conhecido, DX, ele envolve um conjunto de todas essas coisas que eu, particularmente, na época da minha infância, não vale falar datas, mas eu sou da década de 70, da geração Y, nós víamos os desenhos dos Jetsons e achávamos aquilo tão distante. E hoje, na verdade, estamos vivendo nesse mundo. Essa era chegou. A era da transformação digital, a era do paperless, a era da hiperconectividade. Hoje, o mobile, hoje a tecnologia 3D, hoje todo o processo de manufatura 4.0, estamos falando da indústria 4.0, associada à internet das coisas, onde a gente pode ter toda uma casa automatizada e gerenciada à distância, desde o nosso lava-louças até todo o vídeo monitoramento da nossa residência, que antes a gente não imaginava há 5, 10 anos atrás. Hoje, nada nos limita. É o que hoje, na transformação digital, chamamos de deperimetriação. Ou seja, não existem perímetros, não existem fronteiras. A mobilidade, cada vez mais,
ela vem para nos aproximar das pessoas, para fazer com que possamos trazer agilidade ao dia a dia, seja no âmbito profissional, seja no âmbito pessoal. Hoje, os dados, que é uma das principais riquezas das organizações na era da transformação digital, ele não é mais físico, ele está na cloud. A cloud computing, ela vem para trazer agilidade, segurança e principalmente uma conectividade às organizações e aos negócios, independente de onde elas estejam. Por isso que a cloud associada à deperimetriação, ela faz com que os negócios eles tenham uma expansão sem fronteiras. Cada vez mais esses dados precisam ser gerenciados. Imagina os negócios digitais que existem hoje, onde a riqueza são os dados, se eles não forem bem gerenciados. Qual é o ativo patrimonial que o Uber tem? Nenhum. Qual é o ativo patrimonial que a gente vê hoje em uma das principais empresas de locações de imóveis? Tudo isso nós hoje fazemos pela internet. E como é que a gente gerencia tudo isso? Com duas questões que são fundamentais. O Customer Experience, que é, de fato, conhecer quem é nosso público, quem é nosso cliente, mas geramos experiência para ele. Hoje é a geração da experiência junto aos clientes. E, paralelamente a isso, a gente precisa de tecnologias robustas para gerenciar esses dados. Os sistemas de informação hoje, eles são o principal patrimônio das organizações, eles e as pessoas. Porque se as pessoas não estiverem preparadas para essa era digital, tudo isso é perdido. Então, as soluções hoje de Big Data, para que possam ser gerenciados todos esses dados, e esses dados gerarem, de fato, uma informação para tomada de decisão e vantagem competitiva para os negócios, associado a um conhecimento diferenciado das pessoas, isso é que faz com que a gente possa ter empresas sustentadas, não empresas sustentáveis. Hoje, cada vez mais, dentro da indústria 4.0, você tem o Machine Learning, que dá suporte a toda essa base de conhecimento. Nós falávamos há alguns anos atrás que estávamos na era do conhecimento e hoje nós estamos na era digital. Então, era após era, mas que se acumulam processos. A organização que aprende, cada vez mais, ela se torna importante. O que Peter Senge falou há mais de 10 anos atrás, ela é cada vez mais válida, só que com a tecnologia a nosso favor. E será que estamos preparados para esse futuro? Onde, no princípio, o foco era o negócio. Olhávamos a tecnologia da informação como um aspecto meramente transacional para a cadeia de valor. E hoje ela extrapola a cadeia de valor das organizações. Hoje não podemos construir uma cadeia de valor, não podemos construir um modelo de negócio sem pensar na tecnologia para trazer vantagem competitiva. E aí a gente vê essa citação do Porter, quando ele diz que as tecnologias estão a afetar a cadeia de valor em todos os pontos, transformando a forma como as atividades são realizadas. E de fato, hoje, os CIOs, eles não são mais transacionais, eles participam diretamente da estratégia do negócio. A organização que hoje não envolve a área de tecnologia na definição da sua estratégia, ela está totalmente alheia a essa era da transformação digital. E isso é fato. Ao mesmo tempo, o CIO ele não pode ser um super-homem. As pessoas é que suportam essa tecnologia. Porque a inovação ela precisa ser contínua. Ela tem que ser a mola propulsora nessa era da digitalização, nessa era, na verdade, de disrupção. Quando a gente fala de transformação digital, uma das principais palavras é disrupção. Disrupção de modelo mental, disrupção de modelos de negócio, disrupção de tecnologias. Disrupção, inclusive, de cadeias de negócios. Nós víamos há alguns anos atrás, e essa pesquisa do The Global Center of Business Transformation, que é um dos institutos do MIT na Suíça, ele diz que a revolução digital vai desbancar em torno de 4 a 10 dos principais players de cada setor de mercado nos próximos 5 anos. Gente, como isso é fantástico! E ao mesmo tempo a gente acha que isso está muito distante, é um futuro distante. Não, é ontem, é um futuro muito próximo. No entanto, 43% dos CEOs não reconhecem o risco dessa ruptura. E aí,
eu me pergunto, né, e vos pergunto também, de fato, quem tem poder para mudar está interessado nessa mudança? Despertou para essa mudança? Porque às vezes, quem não tem esse poder da mudança está mais próximo dela. Como é que essas gerações X, Y, Z estão convivendo dentro desse mundo digital, dentro das organizações? E aí muitas organizações dizem, mas os profissionais da geração Z, eles não têm paciência, eles não sabem esperar, eles querem tudo para ontem, eles não são fiéis às organizações. Gente, isso é totalmente uma mudança de paradigma. Precisamos saber lidar com essa geração e conviver com outras gerações. E conviver com as gerações que hoje têm o poder para essa mudança dentro das organizações, a não ser que a organização não queira ter perpetuidade. Aliás, não perpetuidade. Eu acho que hoje nenhuma organização ela deve pensar em perpetuidade. Até porque os modelos de negócio, eles se reciclam. E, consequentemente, a governança das organizações também. Novas organizações são criadas, novos grupos são criados. Mas, para toda essa disrupção, os CEOs e todos os executivos, na verdade, se elevam, né? Seja CEO, CFO, CIO, né? Todos eles estão preparados para encarar essa mudança. E isso é um dos principais paradoxos que a gente vive nessa era da transformação digital. Às vezes a gente acha que a mudança está muito distante da nossa organização ou não é tão afeta a nossa cadeia de valor. E será que os nossos profissionais estamos preparados para olhar o mercado com essa capacidade disruptiva, com essa mente disruptiva? Isso é quebrar paradigmas. Então, hoje, né, a gente falava, era a era dos negócios, depois veio o digital, hoje o mundo é digital. Isso é um fato, isso é uma realidade. Isso não é distante, isso não está longe de nós. E a inovação, ela não é um processo linear. Hoje não estamos vivendo um processo de criação ou de criatividade, né, ou de pequenas e constantes inovações. E a gente, às vezes, não consegue ou não separa muito bem isso dentro da nossa cultura organizacional. E a gente mistura criatividade com inovação. Ou acha ainda que a inovação é aquele grande insight que a gente precisa ter. Não deixa de ser. Mas a gente precisa equilibrar inovações que sejam gradativas com a inovação disruptiva. E por isso a inovação ela não é linear. Hoje, cada vez mais, e o Vijay, que é um dos principais gurus hoje de inovação, o último livro dele, que é Inovação em Três Caixas, ele fala exatamente desse paradigma e associar, na verdade, a mudança da cultura com as pessoas, com os processos, com a liderança, olhando todo esse momento de disrupção que existe no mercado. Então, às vezes a organização se depara com esse dilema. Gerenciar o sucesso que eu tenho hoje, time que está ganhando a gente não mexe, tem organizações que ainda têm esse modelo mental. Mas isso não cabe, não é cabível nessa era digital. Nós precisamos pensar à frente, planear e criar esse caminho para o futuro. Porque cada vez mais, e os principais gurus e cientistas que discutem inovação, tem um paradigma muito voltado para o sucesso presente. Ele tem muito menos a contribuir para o futuro do que a gente pensa. O sucesso que é hoje, daqui a 6 meses pode não ser. E a inovação precede de fato rever nossos modelos mentais. Precede de fato esquecer o modus operandi, tudo aquilo que a gente fazia. E aí a gente traz, né, a estratégia do Blue Ocean, que não é uma coisa de agora, já de alguns anos, e cada vez mais ela é presente, onde até que ponto eu tenho que esquecer tudo aquilo que eu fiz? Até que ponto eu inovo só em produto, eu inovo só em máquina, mas eu esqueço de inovar na gestão, eu esqueço de inovar na cultura, eu esqueço de inovar nos processos, eu esqueço de inovar o modelo mental. Isso é que faz com que a inovação ela seja cíclica e não linear dentro das organizações. Então, gerenciar o presente, criar o futuro e esquecer o passado, ele hoje faz parte, ele não é uma realidade distante. E principalmente em vários setores.
Hoje nós vemos todo um comércio virtual. Hoje nós temos a tecnologia 3D associado a experiências com múltiplos canais, que são os omnichannels, juntamente com a internet das coisas, onde eu posso ter experiência no ambiente virtual de entrar numa loja, de entrar num supermercado, de ver a utilização das coisas e não necessariamente numa loja física. E a gente achava que isso era coisa do passado, mas ao mesmo tempo, se não revermos os nossos paradigmas, a gente não consegue se libertar para isso. E até que ponto a nossa organização tem essa cultura? Se está presa ou não ao presente, ao passado e a esse novo futuro, que é próximo, que já é uma realidade e que já é fato para muitos setores. E é nesse aspecto que a gente discute a transformação digital. Bom, então, como estávamos falando, chegou a transformação digital. E o que é a transformação digital? O que é o DX, o Digital Experience? Na verdade, é a disrupção. Só que é uma disrupção de uma forma contínua. Nossa, que paradigma, que contradição. Mas não. Transformação digital, que conceitualmente é um processo contínuo que as organizações elas devem passar e se adaptar para que possam provocar mudanças disruptivas em seus modelos de negócio. E isso envolve todos os stakeholders que fazem parte do negócio, mas principalmente os clientes. E aí entra o Customer Experience. Hoje, a relação, a experiência com o cliente, ela é fundamental para um sucesso de uma organização que entra, que participa e que desenha seus modelos de negócio dentro da transformação digital. Apesar de estarem no ecossistema externo à organização, elas são parte fundamental do sucesso e da manutenção das vantagens competitivas da organização dentro dessa era da transformação digital. E aí, nesse sentido, quando a gente fala dessa era da transformação digital, falamos também de aproveitar os recursos digitais da terceira plataforma. Falamos da indústria 4.0, mas também estamos no terceiro nível da plataforma de recursos digitais. E o que é isso? Isso é o Cloud Computing, isso é o Big Data, isso são soluções mobile, isso é a internet das coisas, é todo esse conjunto que é o que hoje chamamos de terceira plataforma e que vem suportar, com o uso da tecnologia, a inovação dos modelos de negócio, dos produtos e serviços, mas principalmente agregar valor ao negócio e ao cliente, trazendo o cliente para que ele possa, de fato, vivenciar essa experiência através dos produtos e serviços. Engraçado que na era da sabedoria, na era do conhecimento que falávamos há um pouco atrás, a gente dizia que o cliente ele era a base, né? O ponto focal era o cliente, que a nossa estratégia precisava ser orientada ao cliente. Hoje, na era da transformação digital, o cliente ele é parte integrante, inerente, fundamental desse ecossistema. E a gente só pode integrá-lo, de fato, não depois que ele consome o nosso produto e o nosso serviço. A gente dizia que o grande diferencial das organizações são os serviços. Será? Ou será que hoje o grande diferencial é a tecnologia associada à capacidade de gerar experiência junto aos nossos clientes? Isso é uma mudança de paradigma. E aí, nesse sentido, a gente se questiona, porque temos muitos ganhos, de fato, com a era da transformação, e não adianta haver resistência. Ela já está aí. Ela não é um desejo, ela não é um sonho, ela não é um futuro distante. Ela é uma realidade. E dentro dessa realidade, a gente já vê como principais benefícios um novo design de experiências, principalmente experiências intra-organizacionais e experiências parte do ecossistema externo à organização. Quando a gente fala da cloud, de onde nós estivermos, nós estamos dentro do ambiente da empresa. Hoje, não precisamos mais andar com o nosso notebook. A gente pode ter tudo na cloud, tudo armazenado, com segurança e com muito mais segurança do que um HD externo, do que um pendrive.
Hoje, cada vez mais, o teletrabalho, e que há alguns anos já vinha sendo discutido, ele é realidade. Com a cloud, por que eu não posso trabalhar em casa? Por que eu não posso trabalhar home office? Por que eu tenho que ter um escritório com todo um patrimônio físico, já que o meu negócio é voltado para informação? Isso é um paradigma. Até porque as empresas, elas ainda estão avaliando os seus resultados em cima do presenteísmo, em cima do absenteísmo, ou seja, em cima da presença física de um profissional dentro da organização. E será que de fato as organizações mensuram o presenteísmo? Quantos profissionais estão na frente dos computadores nas organizações e não estão a produzir? Será que ele não produziria melhor de casa? Se tivessem outras métricas de desempenho que estivessem associadas a essa nova realidade, que é a realidade digital? Será que a gente precisa continuar avaliando os nossos profissionais da forma como a gente avalia hoje? Claro que não. Esqueçam isso. Mas sabemos que tem todos os aspectos legais, das leis do trabalho e etc. Ok, estão desatualizados. Também precisam mudar. Nós estamos discutindo um mundo digital onde nós não temos um arcabouço legal, em termos de legislação do trabalho, que suporte essa era digital e, ao mesmo tempo, ainda não temos um modelo de gestão que dê suporte a essa era digital. Continuamos avaliando as pessoas pela produtividade do que elas geram dentro do ambiente de trabalho. Continuamos não tendo os meios adequados, as métricas, as metas, para avaliar de fato a produtividade das pessoas. Definimos métricas erradas de produtividade. Por que eu não posso trabalhar home office? Por que eu preciso ter todo um custo fixo da minha operação se o meu negócio é informação? Qual é o custo fixo da Uber? E, ao mesmo tempo, qual é a lucratividade do Uber hoje? Absurda, mas sem patrimônio, com informação e com outra tecnologia que dê suporte, com outras métricas que deem suporte, mas a principal métrica que avalia o negócio é a satisfação do cliente. Agora, por outro lado, N paradigmas foram rompidos, mas foram rompidos na Europa, foram rompidos nos Estados Unidos, foram rompidos, por exemplo, no Brasil? Não. Passamos e ainda estamos a passar por todo um processo de adaptação legal para que o modelo antigo de táxi, de mobilização de veículos, de toda uma questão de taxação de impostos e taxas e tudo mais, continuem, e em paralelo veio o Uber com um custo acessível, com um serviço melhor, com uma tecnologia avançada, uma tecnologia mobile, de acesso rápido e a qualquer minuto e com agilidade, e que o cliente ele tem outra experiência. Então, o que o cliente quer? É o que o cliente quer? É o que o mundo está vivendo? Ou são os paradigmas que estamos presos? Então, precisamos rever isso. Ao mesmo tempo, mais uma vez, eu volto àquela frase do paradigma anterior. Quem decide, quem tem o poder de decisão, às vezes não abriu os olhos efetivamente para essa mudança que é latente em diversos setores e que vão afetar diversas indústrias. E que muitas organizações elas vão fechar por ter deixado por diversos anos de investir e de ainda olhar a tecnologia como uma área de apoio. Além da visão da organização, que tem a sua grande parcela de culpa nesse sentido, tem ainda alguns profissionais de tecnologia que não despertaram para essa era digital, ainda estão presos a bit, byte, hardware, papel, só olhar sistema de informação, ou seja, ser apoio ao negócio, enquanto ela deve ser uma área estratégica ao negócio. E aí eu me pergunto, e no meio de tudo isso? E os nossos profissionais de recursos humanos? Eles evoluíram? Evoluíram na rapidez suficiente que esse futuro chegou? Que essas novas organizações estão a desenvolver seus produtos e serviços e oferecer isso ao mercado? Isso são pontos de reflexão. Um outro design de experiência que a era da transformação digital traz é a internet das coisas. Gente, isso é realidade.
né? Onde imaginávamos que nós estaríamos do nosso escritório gerenciando a nossa casa e que tivéssemos uma casa totalmente automatizada. A construção de soluções personalizadas, e aí isso é uma grande ferramenta para os gestores de recursos humanos, os gestores de pessoas, e aí não só recursos humanos, né? Entendo que nessa era digital, o C-Level, todos eles são responsáveis por gerir pessoas e precisam de fato despertar para isso, mas a computação cognitiva e a inteligência artificial, ela vem para dar suporte a toda uma gestão de aprendizado, a toda uma transformação de processos. Hoje os processos estão cada vez mais automatizados. Hoje estamos falando da gestão do paperless. Hoje, de fato, estamos falando de negócios sustentados, né? E eu não posso ter negócios sustentados se a minha organização contribui para destruir o ecossistema. Isso é fato, né? E as tecnologias de integração e compartilhamento, como eu falei, o Big Data, como as experiências Omnichannel, que são os múltiplos canais de relacionamento com os clientes nos negócios de varejo, juntamente com o social business. E aí a gente se pega em todas essas tecnologias e se questiona, e agora? Né? Quais as novas carreiras? E o reposicionamento desses papéis internamente dentro das organizações? E aí eu vos pergunto, sabe uma das carreiras que mais cresceram nos últimos meses? O ser youtuber. Um youtuber ganha uma grana absurda. Através de quê? Da internet. E isso hoje, que antes a gente achava que os jovens faziam isso por pura diversão, hoje é um negócio. É um negócio que faz parte da era digital. É um negócio que hoje faz parte de todo o modelo de marketing das organizações. E como a gente pode, de fato, né, ter um marketing exponencial com tudo isso. Mas será que estamos pensando nessas novas carreiras? Será que estamos olhando internamente para os nossos líderes e estamos reposicionando seus papéis dentro das organizações, reposicionando o papel do CIO, que precisa olhar a tecnologia como agregadora do negócio, reposicionando o nosso gestor de marketing, que não é mais um marketing tradicional. Hoje a gente precisa trabalhar branding, hoje a gente precisa trabalhar social business, hoje a gente precisa usar a rede digital como meio para atingir os públicos. E é um grande paradigma dizer, olha, eu tenho que focar no meu público e a depender do foco é que eu vou usar determinado da mídia. Ok, mas a internet está aí para isso. Será que o profissional de marketing, ele de fato está usando marketing digital e está casando isso com a estratégia do negócio? Como é que hoje os nossos gestores de recursos humanos estão pensando no reposicionamento dos papéis? Como é que hoje estamos tratando, né, de toda essa organização do futuro? Organização essa inovadora, porém com foco, mas que precisa alavancar os seus negócios e cada vez mais heterárquica, onde as estruturas organizacionais elas não podem ser tradicionalistas, militaristas e hierarquizadas. Elas precisam ser cada vez mais gestões de portas abertas, gestões sem muros, acabar com os feudos organizacionais, ter competências lineares, ter competências que estejam preparadas para essa diversidade e essa complexidade. Porque a era digital, de fato, ela é complexa. E até que ponto estamos preparados para isso? E aí eu me pergunto, né? Como é que os líderes, e como vai o comprometimento desses líderes para influenciar esse futuro? Até que ponto os líderes hoje lideram o negócio, mas para liderar o negócio e de fato gerar valor nessa era digital, eles primeiro estão liderando a si mesmos. O D. Rock, no livro O Nascimento da Era Caórdica, que já tem mais de uma década, ele fala exatamente desses pilares. Eu não posso ser um líder se eu não me conheço, se eu não tenho domínio próprio, se eu não me ressignifico, para que eu possa me liderar e a partir daí liderar meus pares, liderar os meus superiores e liderar as minhas equipas. Como é que eu posso, de fato,
criar um novo paradigma, gerar essa capacidade inovativa, fazer com que as pessoas saiam das suas zonas de conforto, se eu também não sair da minha zona de conforto. Porque é muito fácil dizer, olha, tecnologia, você precisa mudar, marketing, você precisa mudar. Mas eu, gestor de RH, eu não saí da minha cadeira, não saí de trás da mesa e ainda estou fazendo um RH burocrático, transacional de 10 anos atrás. Então, até que ponto a liderança, né, e a liderança principal da organização, ela quebrou seus paradigmas, quebrou seus modelos mentais para, de fato, poder envolver os outros C-levels dentro da organização. E aí, nesse sentido, eu trago mais algumas reflexões, que é, como é que a gente pode trabalhar para que, de fato, exista sinergia, e uma sinergia que gere resultado, uma sinergia saudável entre toda essa multiplicidade de gerações dentro de uma mesma organização e, principalmente, tirar o melhor das pessoas. Cada pessoa é única, cada um tem o seu limite. A não é comparado a B. Mas até que ponto eu conheço as competências de cada um e eu sei extrair o melhor do potencial de cada um, respeitando os limites de cada uma das gerações e também quebrando as barreiras em cada uma dessas gerações. Então isso é um aspecto fundamental. Um outro que é até que ponto estamos numa era digital, mas temos uma cultura digital. Somos uma organização que tem uma alma digital, porque a cultura, gente, a cultura é a alma da organização. Não adianta a gente dizer, mas a tecnologia, estamos pensando, enfim, em reprogramar todo o nosso conceito, toda a nossa cadeia de valor, mas a nossa cultura não é uma cultura digital, a nossa alma não é digital. Não estamos, de fato, abertos a essa inovação. Né? Até que ponto precisamos mudar o nosso mindset? Na verdade, nem mudar. Às vezes a gente precisa, de fato, deletar, né, gerar uma disrupção e gerar um novo mindset para isso. Até que ponto o RH ele está preparado para essa disrupção? Até porque, para ele estar preparado para essa disrupção, primeiro precisa haver uma disrupção no modelo mental do RH. Né? Então, até que ponto estamos preparados também para essa disrupção? Até que ponto, nessa cultura digital, criamos ambientes de aprendizado, de experimentação. Isso é base para a inovação. A inovação não significa que eu vou investir no primeiro momento e vai dar certo. Não. A inovação significa que eu vou pensar em coisas absurdas, que ninguém nunca pensou, e eu vou tentar isso. Isso é mudança de paradigmas. E aí as organizações que aprendem, a aprendizagem e a estratégia da aprendizagem do conhecimento, isso precisa fazer parte da estratégia organizacional. Né? Até que ponto ainda estamos nessa era digital, mas as nossas estruturas são militarizadas, departamentalizadas, altamente matricializadas. E aí, quanto menos hierarquia, quanto mais horizontalização dos processos, das relações, da comunicação, da transparência, isso é fundamental. Hoje, cada vez mais, as funções, se a gente fala de não haver perímetro entre as organizações, isso também precisa acontecer entre as áreas. Os profissionais, eles precisam conhecer o processo ponta a ponta, porque eu participo do processo. Eu sou um ente afecto àquele processo. E o processo começa e termina no cliente. E até que ponto estamos horizontalizando isso dentro dessa era digital? Até que ponto, dentro dessa cultura digital, estamos desenvolvendo um clima de engajamento? E o clima de engajamento parte do princípio do pertencimento. Até que ponto eu gero um clima, uma cultura de pertencimento nas pessoas? Eu faço parte daquilo. Eu contribuí para aquela ideia. Aquela ideia tem um pouco de mim ali. E aí, para isso, a gente precisa preparar as pessoas, para que elas pensem, para que elas inovem, para que elas, out of the box, pensar fora da caixa. E às vezes não é pensar fora da caixa. A gente tem que se libertar da caixa, porque senão a caixa continua sendo um referencial. E planear o desenvolvimento das pessoas, olhando um pouco aquela visão tão tradicional do supply chain.
né? Quando a gente fala de planejamento integrado dos recursos de produção. Ah, Sandra, mas você está querendo dizer que as equipas, que os colaboradores são recursos de produção? Não, estou dizendo que eles são recursos digitais no meio dessa era digital. E, nesse sentido, esse equilíbrio de até que ponto a organização precisa ter hard skills e soft skills, isso é fundamental. E aí a gente precisa ter esse planeamento futuro, não olhar só o hoje. E aí a gente discute, como é que a gente coloca tudo isso em ação? Bom, primeiro eu despertei vocês para uma reflexão. E aí é importante cada um olhar e dizer, bom, como é que está a minha organização? Como é que está meu mercado? Como é que está a minha cadeia de negócio? Como é que está o meu modelo de negócio? E o colocar tudo isso em ação, primeiro, não existe passe de mágica, não existe santo que faz milagre, né? O trabalho é árduo, mas a gente precisa primeiro quebrar paradigmas. E a gestão da mudança é cada vez mais uma temática que vem se concretizando como uma das vertentes para viabilizar essa transformação organizacional. Não deixa de ser uma transformação organizacional. Não deixa de ser o que hoje a gente fala de Business Transformation, que é o BT, né? E fazer com que a gente, de fato, possa reduzir o risco, tornar mais exitoso essas transformações organizacionais. Isso não é fácil. Não é? Algumas pesquisas, e esse gráfico que eu estou a vos trazer, do Information Week, ele mostra alguns fatores, e aí eu quero trabalhar principalmente nos 6 fatores nesse ranking que contribuem para a resistência da mudança, né? Para, de fato, fazer com que haja bloqueio nessa transformação organizacional. Primeiro são as resistências, claro, somos gente, somos humanos, e o ser humano ele é resistente por si só, não significa que estamos na era digital e isso não precisa ser casado com a humanização nas relações, esse de fato é o grande desafio, né? A limitação das tecnologias existentes, a falta de compromisso dos gestores, a total ausência de lideranças e de líderes que tenham esse approach, que tenham essa quebra de paradigma em mente e, às vezes, expectativas que são totalmente irreais perante os profissionais. Então, precisamos quebrar, né, algumas fontes de resistência para que, de fato, a gente possa gerar um sentimento do ownership. A mudança não é uma mudança de responsabilidade da organização. Eu, como parte da organização, eu preciso me tornar responsável sobre isso. E essa visão do ownership não deixa de casar com o intraempreendedorismo, de formar empreendedores internos, de ter esse insight do empreendedor interno. Mas, ao mesmo tempo, eu só posso ter isso se eu desperto as pessoas para isso. Primeiro, elas precisam conhecer, compreender, para a partir daí aceitar, estarem envolvidas para que haja um engajamento. E esse é o grande desafio. E aí eu vos apresento um framework de gestão da mudança, que é totalmente embasado no HCMBOK do HUCMI, onde a gente procura concatenar toda a parte da estratégia organizacional, e aí a estratégia é base, né, quebrar esse paradigma da estratégia é base, mas ao mesmo tempo a gestão da mudança precisa acompanhar toda essa trajetória junto às pessoas. Desde o diagnosticar, o planear, o implementar, o monitorar e o manter essa mudança constante. O manter a cultura e a alma digital da organização constantes, mas ao mesmo tempo sem perder o romantismo. E aí eu gostaria de fechar, apesar de ser uma frase longa, que saiu recentemente no HSM Expo, do Tim Lebras e do Jeremy Beileson, ambos Harvard e Stanford, eu achei fantástica, porque ele une tudo aquilo que a gente discutiu em uma frase, que é propósito. A organização ela precisa ter propósito, não é necessariamente missão, e isso é uma ruptura. Quando a gente trabalha a estratégia, hoje a gente trabalha a missão das organizações. Mas será que a gente trabalha propósito? Ou a gente trabalha aquela missão, né, estática, num quadro, como mera peça de marketing? Mas não estamos gerando esse propósito no coração e na alma da organização. Né? E aí eles trazem esse lado, principalmente o Tim Lebras, do romantismo. Poxa, romantismo na era digital? Sim,
porque não podemos perder a humanização. Esse é o grande desafio, é trazer a tecnologia e não olhar ela como uma inimiga da humanização nas relações dentro das organizações. Né? E aí eu gostaria de ler essa frase: as empresas precisam se organizar como sistemas vivos, em conjunto de elementos interdependentes com um propósito comum, que mudam conforme os acontecimentos. E é isso que a gente falou, é isso que estamos a falar durante toda essa preleção. Hoje os acontecimentos, eles vêm de uma forma exponencial. A grande questão é, as organizações precisam também acompanhar essa velocidade exponencial no seu dia a dia. E a organização, ela é um organismo vivo. Elas, ao mesmo tempo, precisam ter propósito. Né? As que têm, registram o dobro da produtividade média em seus setores e são mais inovadoras. E isso foi baseada numa pesquisa conjunta Harvard e Stanford nas organizações que, de fato, deixaram de encarar a missão organizacional como um propósito e como isso aumentou o nível de engajamento e de pertencimento das pessoas e, consequentemente, a capacidade de inovação e o senso de resultado. Suas 3 regras românticas para as organizações são enxergar a grandeza nas mínimas coisas, e às vezes a gente acha que, mas isso é uma inovação tão simples, isso é tão óbvio, isso é tão distante do nosso negócio, e achamos que é tão pequeno. E ao mesmo tempo, tão pequeno se transforma numa coisa tão grande. Né? O Uber, quem imaginava que o Uber seria o que é hoje? E ele começou com uma ideia pequena. Né? Manter o mistério. O mistério é o elan, é o charme, mas não vamos confundir o mistério com a falta de transparência. Né? São coisas totalmente diferentes. O mistério é no sentido de, nossa, e o que é que vem amanhã? Esse amanhã, ele sempre vai ser uma grande interrogação. Mas, ao mesmo tempo, as organizações precisam estar vivendo hoje e pensando, e como será amanhã? E sofrer um pouco. Nossa, sofrer um pouco? Sim. Todos nós que passamos por algum processo de sofrimento na vida, sem dúvida a gente aprendeu. A gente diz que a gente aprende ou no amor ou na dor. E esse sofrimento é para que gere significado dentro da organização. E as mudanças, elas são sofríveis, porque tiram as pessoas da sua zona de conforto, da sua zona de acomodação. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ressignificar esse sofrimento. E aí entra o papel do RH, e aí entra a criação dessa nova cultura, aí entra o papel da gestão da mudança, para que a gente olhe esse sofrimento sob uma outra ótica. E é nesse novo mundo que a tecnologia pode ser utilizada para a humanização, em especial a realidade virtual, que disseminada facilitará as pessoas cada vez mais para se aproximarem. Eu sou brasileira, hoje eu trabalho em Angola, ou seja, eu tenho um oceano que separa da minha pátria mãe, digamos assim, e ao mesmo tempo eu não deixo de estar próximo das pessoas que eu amo. E é assim, as relações são cada vez mais assim. O que a gente não pode nunca é deixar de ter atenção, é nunca deixar de ter o romantismo, de ter o cuidado. Né? E por isso a questão da gestão das mudanças hoje é tão fundamental nessa era digital. E aí eu agradeço a Qualitatividade pelo convite e espero que esse nosso papo tenha sido agradável. Fico à disposição para contatos futuros e desejo boa sorte a todos. Tchau, tchau!